Vamos lá, moçada, vamos lá, moçada. Agora é a parte 2 da organização política administrativa. É o tema mais importante, é o carro-chefe da matéria. Aqui nós vamos estudar, então, a distribuição de competência dos entes federativos. Sem mais delongas, bora para cima. Então, vamos lá. Das competências. Gente, primeiro passo é a gente entender isso. A distribuição de competência, existe um princípio conhecido como predominância do interesse. Significa dizer o seguinte, que se o assunto for de interesse nacional, a gente vai colocar que o gabarito pertence à União. Se o assunto é de interesse regional, a gente vai gabaritar que isso aqui pertence ao Estado. E se o assunto é de interesse local, a gente vai gabaritar que pertence ao município essa atribuição. Lembrando que o Distrito Federal ele tem uma competência cumulativa. A gente vai ver que o DF pode atuar tanto nas competências reservadas aos estados, quanto aquelas reservadas aos municípios. Tá? É um ente híbrido na distribuição de competência. Mas tudo começa, gente, por aqui. Nós vimos na parte dos bens que, para ser bem da União, assuntos que envolvem o interesse nacional. Lembra? Um rio que corta mais de um estado, um rio que faz fronteira com outros países, perfeito? Tudo que envolve o interesse nacional, a gente vai colocar, gente, na União. Aqui nós temos o federalismo de terceiro grau. Lembra dessa informação lá do assunto, né, princípios fundamentais? Tá? O primeiro grau é a União, que vai cuidar de assuntos de interesse nacional. O segundo grau é o Estado e o DF, que vai cuidar de assuntos de interesse da região. E o terceiro grau é o município, que vai cuidar de assuntos de interesse local. Tudo começa por aqui. Por exemplo, a gente vai ver aqui na Constituição que ela diz que tem transporte interestadual, intermunicipal, transporte internacional e transporte coletivo. E sai distribuindo aí esses serviços para os entes federativos. Para e pense. Se o transporte ele é internacional de passageiro, ele vai ligar o Brasil com o resto do mundo. Então, é um assunto de interesse nacional. Se é um assunto de interesse nacional, quem desenvolve esse tema é a União. Se o transporte é interestadual, ele vai ligar todos os estados membros da federação. Quer dizer que ele continua tendo repercussão de âmbito nacional. Quem vai desenvolver esse serviço é a União. Se o transporte é intermunicipal, ele vai ligar todos os municípios dentro do estado. Vai atender a demanda da região, é o estado que tem que desenvolver esse serviço. E se o transporte é coletivo, ele atende a demanda da localidade. Aí é o município que desenvolve o tema. Então tudo começa por aqui. Tudo que é assunto de interesse nacional, a gente vai jogando para a conta da União. Perfeito? Por exemplo, o serviço é de telecomunicações. Bom, telecomunicação é um serviço que tem que atender a demanda de uma região, de uma localidade ou de todo o território nacional. A amplitude é nacional, então compete à União. Energia nuclear. Tudo que envolve energia é assunto de interesse nacional. Então quem desenvolve o tema é a União. Correios é serviço de interesse nacional. O Correio é uma empresa pública da União que atua em todo o território nacional. Legislar sobre Código Penal. Se o Código Penal é uma regra só para todo mundo, é uma lei de âmbito nacional, joga na conta da União. É assim que a gente vai começar a trabalhar a parte da distribuição de competências. Primeiro, examinando a predominância do interesse. Tá? A União é o primeiro grau, porque atua no interesse nacional. Estados e DF é o segundo grau, são o segundo grau, porque atua em assuntos de interesse regional. E o município é o terceiro grau, que atua em assuntos de interesse local, chamando então isso aí de federalismo de terceiro grau. Perfeito? Mas vamos lá. Nós temos agora a técnica da distribuição de competência. Isso aqui é extremamente importante. Observe que nós vamos ter duas técnicas na Constituição. Ou a missão vai ser executar serviços com verbos no infinitivo, ou a missão vai ser legislar sobre esses serviços, tá? Bora dar um confere aqui na Constituição. Deixa eu já te mostrar aqui a letra da lei que fica mais fácil. Eu vou aqui no artigo 21
Ele fala aí, ó, compete à União. Galera, se liga nisso, ó. Essa aqui é a competência exclusiva da União. Tudo começa com verbos no infinitivo, tá vendo? Ó? Declarar, assegurar, permitir. Tudo isso aqui quer dizer que a União tem que executar algum serviço para toda a coletividade. Eu vou agora para o artigo 23. Olha aí, competência comum da União, Estados, DF, municípios, que a gente chamou isso aqui de federalismo de cooperação ou de equilíbrio. Ó, tudo também com verbos no infinitivo, ó, zelar, cuidar, proteger os documentos. Então, se você vê na questão que ele colocou verbos no infinitivo como técnica de execução, é para prestar um serviço, se ele não falou que é legislar sobre nada, você só tem dois gabaritos. Ou vai botar que a competência é exclusiva da União, ou que a competência é comum. Por isso que definir a técnica é o primeiro passo. Dois gabaritos. Agora, olha para isso. Eu vou aqui agora no artigo 22. O 22 fala, ó, competência privativa da União ou a técnica agora. A técnica agora, gente, é de legislar sobre um monte de coisa, que a gente vai ver que são leis de âmbito nacional. Mas aqui, por enquanto, eu só quero a técnica, que é legislar. Eu agora vou para o artigo 24. Compete à União, Estados, DF. Olha a técnica, legislar concorrentemente sobre. Observe que na competência concorrente, ó, é União, Estados e DF. Inicialmente o município ficou de fora. Depois a gente entra nessa observação. Mas eu quero aqui a técnica, legislar. Galera, então, olha só. Primeiro passo aqui sobre competência é definir a técnica. A questão vai ter que dizer para ti. Se você está lendo a questão e o examinador falou parará, 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 legislar sobre alguma coisa, você só tem dois gabaritos. Ou vai gabaritar que a competência ela é privativa da União, ou você vai ter que gabaritar que essa competência ela é concorrente. Concorrente entre a União, o Estado e o DF. Lembra que o município inicialmente ficou de fora. Mas depois a gente vê essa observação. Primeiro eu quero definir de quem é a competência. Tudo bem? Então, gente, falou em legislar, ou é privativa ou é concorrente. Não falou, Blanco, que é legislar. Eu vi que tem verbos no infinitivo, que a missão é executar um serviço, uma técnica administrativa. Então a competência ou vai ser exclusiva da União, ou passa a ser competência comum entre a União, o Estado, o DF e o município. Perfeito? É assim que a gente vai iniciar essa parte. Primeira coisa, gente, que a gente vai ter que observar é a técnica. O que é que ele quer? É legislar sobre algo ou é executar sobre algo? Se falou que é legislar, ou é privativo ou é concorrente. Já descarta a exclusiva, já descarta a comum. Então já pega a visão nessa estrutura de questão. Ele sempre vai colocar para você assim, ó, é competência comum da União, Estados, DF e município legislar sobre meio ambiente. Está errado. Porque se a competência é comum, a técnica não é de legislar. A técnica é de executar. Legislar ou é privativa ou é concorrente. Pegou a visão? Eles misturam isso aqui o tempo inteiro. Ele vai colocar, é competência exclusiva da União. Aí diz, legislar sob direito penal. Não é exclusiva, porque a exclusiva não está dentro da técnica de legislar. A exclusiva está dentro da técnica de o quê? Executar. Então, o primeiro passo, gente, é a gente definir a técnica. Que aí você vai ter metade do gabarito na mão. Beleza, Blanco, entendi. Se for legislar, eu vou para privativa ou concorrente. Mas e agora, Blanco? Qual é o gabarito? Privativa ou concorrente? Qual é o próximo passo? O próximo passo é você ir atrás disso aqui, ó. Meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Tudo que envolver meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, gente, também só pode ter dois gabaritos.
Ou é competência concorrente ou entra aqui, ó, na competência comum. Meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Qualquer coisa que caia em prova que envolva meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, você também só pode ter 2 gabaritos. Ou vai gabaritar competência comum ou competência concorrente. Qual vai ser a diferença? A técnica. Se for legislar sobre o meio ambiente e o patrimônio histórico cultural, é concorrente. Se for proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico cultural, verbo no infinitivo, técnica de execução, é competência comum. Você vai fazer o gabarito pela técnica, tá? Então, legislar sobre fauna e flora é competência concorrente, porque envolve meio ambiente. Combater a poluição é competência comum, porque é verbo no infinitivo, eu não falei em legislar. Tudo que falar, gente, de meio ambiente, patrimônio histórico cultural, ou é comum ou é concorrente. A diferença, a técnica, legislar ou executar. A gente vai ler a Constituição já, para você ter segurança no que eu estou montando aqui. E você vai ver que tudo aquilo que está no artigo 23, competência comum, na parte de meio ambiente, patrimônio histórico cultural, se repete no 24, na competência concorrente. É o mesmo inciso. O que vai mudar de um para o outro é justamente a técnica. Legislar ou executar. Beleza? Blanco, beleza. Eu vi aqui que a técnica é legislar. Estou na dúvida se é privativo ou concorrente. Fui para o segundo passo, atrás de meio ambiente e patrimônio histórico cultural. Não tem. No exemplo, não caiu meio ambiente, patrimônio histórico cultural. Como é que eu faço agora para filtrar entre concorrente e privativo? Você volta para o item e faz essa pergunta. Literalmente, pergunta se o Estado ele pode atuar naquele tema. Se a resposta, gente, for sim, se o Estado pode atuar, então porque a competência é concorrente, não é privativo da União. Se a resposta for não, então porque o gabarito é privativa da União. E aí, para ter certeza que é privativa da União, você volta para o item e vai ver que trata-se de uma lei de âmbito nacional, porque tudo que é de âmbito nacional tem que ir para conta da União. Então, por exemplo, se cair na tua prova assim, ó, legislar sobre trânsito e transporte. Beleza. Legislar ou é privativo ou é concorrente. Não tem nada a ver com meio ambiente, patrimônio e histórico cultural. Então agora eu vou perguntar se o Estado pode atuar ou eu vou verificar se é uma lei de âmbito nacional. O Código de Trânsito. Cada estado, DF e município tem um código de trânsito próprio ou é uma regra só para todo mundo? Você vai me dizer do outro lado que é uma regra só para todo mundo. Se é uma lei de âmbito nacional, então é privativo da União. Perfeito? Legislar sobre direito penal. Beleza, legislar ou é privativo ou é concorrente. Próximo passo, meio ambiente e patrimônio histórico cultural. Código Penal tem nada a ver com meio ambiente. Próximo passo, verificar se o Estado pode atuar ou se é uma lei nacional. O que é que você acha? Código Penal. Cada estado, DF ou município tem um código penal próprio ou é uma regra só para todo mundo? Você vai me dizer que é uma lei de âmbito nacional. Se é uma lei de âmbito nacional, só quem vai trabalhar ela é a União. Pegou a visão? Agora, legislar sobre educação. Beleza. Legislar ou é privativa da União ou é competência concorrente. Educação não tem nada a ver com meio ambiente, patrimônio histórico cultural. Pergunto, o Estado pode atuar na educação? Sim. Se a resposta é sim, a competência é concorrente. Isso não é privativo da União. Observe que a educação é um tema que a União e o Estado eles concorrem para o mesmo assunto. Legislar sobre saúde. Beleza. Legislar ou é privativo ou é concorrente. Mas vamos lá.
não tem nada a ver com meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Pergunto, o Estado pode atuar na saúde? Resposta, sim. Se a resposta é sim, o gabarito já é competência concorrente. Começou a pegar a visão? Eu vou ler, gente, a Constituição com vocês. Mas eu quero que você já pegue essa malandragem aqui, ó. Então, viu que é legislar? Ou é privativo da União, e para ser privativo da União, você vai ver que é uma lei de âmbito nacional, que é uma regra só para todo mundo. Para ser concorrente, ou vai envolver meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, ou o Estado pode atuar. Perfeito? O mesmo raciocínio, gente, a gente vai usar aqui, ó, na competência exclusiva e comum. Viu que tem verbos no infinitivo, técnica de execução, em nenhum canto falou que é legislar, ou é exclusiva ou é comum. Segundo passo, vou atrás de meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Caiu? Então a competência é comum. Não caiu? Eu faço a mesma coisa. Eu volto para o item e pergunto se o Estado pode atuar. Literalmente, o Estado pode atuar neste exemplo que está na minha frente aqui. Ora, se você tem como resposta sim, gente, o gabarito é comum entre a União, Estados, DF e município. E se a resposta é não, só pode ser exclusiva da União. E para ser exclusiva da União, a gente viu que tem que ser assunto de interesse o que a gente nacional. E aqui eu já vou colocar para você alguns temas que você identificando na prova, automaticamente você tem que botar na conta da União, porque é assunto de interesse nacional, ó. Tudo que envolve, gente, ó, relações internacionais, perfeito? Tudo que envolve segurança nacional. A gente vai ler isso aqui na Constituição. Você vai botando para a conta da União, porque se é segurança nacional, é assunto de interesse nacional. Tudo que envolve Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Armadas. Se você identificar isso aqui nas questões, você já vai direcionando o gabarito para a conta da União, tá vendo? Tudo que envolve Forças Armadas. Essa palavrinha aqui cai demais em prova, ó. Fixar diretriz. Falou em diretriz, gente, o que vier depois pode botar na conta da União. Porque a diretriz sempre vai ser uma norma de interesse nacional. Perfeito? Então falou diretriz, União. A gente vai ver isso na leitura da Constituição. Ó, energia. Falou em energia, pode jogar na conta da União, qualquer que seja a natureza da energia. A gente até já viu que os potenciais de energia hidráulica são bens da União, porque é assunto de interesse nacional. Energia nuclear garante o desenvolvimento nacional. Então, falou em energia, bota na conta da União. Perfeito? Índio, a gente já viu que as terras ocupadas pelos índios são bens da o que a gente da União. Perfeito? Então, tudo que envolver relação internacional, segurança nacional, forças armadas, diretrizes, energia e índios, você já direciona direto para a competência da União. Por quê? Porque esses temas são assuntos de interesse nacional. Tudo que é de interesse nacional tem que ir para a conta da União. Esse é o esqueminha que você vai levar para a prova. Mas vamos confirmar isso na leitura da Constituição. E agora eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque, moçada, eu vou ler todos os incisos da Constituição para você pegar confiança nesse esqueminha que vai resolver tua vida na parte de competência. Bora para cima, então? A gente vai começar, então, aqui no artigo 21, que vai falar da competência exclusiva da União. Qual é a dinâmica da exclusiva da União? É assunto de interesse nacional. Então, na leitura dos incisos, procure isso aqui, ó. Relações internacionais, Forças Armadas, Segurança Nacional, Energia, Diretrizes e Índio. Tá? A gente vai ver que os incisos do artigo 21 tratam desses temas, que são assuntos de interesse nacional. Teremos uma única exceção, que são os órgãos do DF que são mantidos pela União. Então a gente vai ver que Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, TJDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Polícia Penal são órgãos do DF, mas eles são mantidos pela União. Ou seja, esses órgãos não têm atuação em todo o território nacional,
Mas como aqui em Brasília abriga a sede dos três poderes, a Constituição diz que esses órgãos são mantidos pela União. É o único assunto que vai estar na competência exclusiva da União que não tem repercussão de interesse nacional. O resto, tudo, é de interesse nacional. Bora passar o olho? Olha aí. Compete à União manter relações com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais. Então, gente, tudo que envolve relações internacionais é para a União. Declarar guerra, celebrar paz. Isso aqui é relação internacional. Assegurar a defesa nacional. Aí deu de graça, porque tudo que é nacional tem que ir para a conta da União. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso envolve segurança nacional, relações internacionais, tem que ir para a União. Decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Se a intervenção é federal, só pode ser feita pela União. Estado de sítio é para dar resposta à agressão armada estrangeira. Então, tudo isso aqui é assunto de interesse nacional. Autorizar, fiscalizar a produção, comércio de material bélico. Material bélico envolve forças armadas tem que ir para a União. Emitir moeda, é uma moeda só para todo o território nacional. Então, tudo que é assunto de interesse nacional é competência da União. Administrar as reservas cambiais do país. Se é do país, gente, é interesse nacional. Fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente crédito, câmbio, capitalização, bem como de seguro e previdência privada. Cuidado com esse aqui, tudo que envolve natureza financeira, gente, tá? Sistema financeiro é assunto de interesse nacional. Tudo que afeta o sistema financeiro é interesse nacional, é competência da União, perfeito? Tem até um julgado importante que diz que cabe aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Ok. Aí o Supremo diz, dentro do interesse local, o município pode então determinar que horas que abre e que fecha o seu comércio. Beleza? É competência do município determinar o horário de funcionamento do comércio local, com exceção das agências bancárias em seu território. Por quê? As agências bancárias vai afetar o sistema financeiro. E sistema financeiro é assunto de interesse nacional, é a União quem vai delimitar sobre isso. Perfeito? Então, o município determina o horário de funcionamento do comércio, mas não pode determinar que horas que abre e fecha as agências bancárias em seu território, porque isso afeta o sistema financeiro. Quem determina isso é a União. Beleza? Vamos lá. Elaborar e executar, deu de graça, gente. Se o plano é nacional e de todas as regiões, é assunto de interesse nacional, tá vendo aí, E regional de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo, olha aí, nacional. Se correio é empresa pública da União que atua em todo o território nacional. Se o serviço é de repercussão nacional, quem vai fazer isso é a União, tá vendo? Explorar de forma direta, tá? Ou também mediante autorização, concessão ou permissão. Serviço de telecomunicações. Galera, telecomunicações é um serviço de interesse nacional. Então, ou a União executa diretamente, criando um órgão para fazer isso, ou a União faz isso em parceria com a iniciativa privada, através de contratos de concessão e contrato de permissão. Perfeito? Mas telecomunicação é serviço de interesse nacional. Quem vai ter que prestar o serviço é a União. E aqui nasce o direito administrativo, tá? O serviço pode ser prestado de forma direta, de forma indireta ou em parceria com a iniciativa privada. Se for de forma direta, a União vai se desconcentrar e criar órgãos sem personalidade jurídica. Se for de forma indireta, a União faz um projeto de lei e cria as entidades administrativas, autarquia, fundação, empresa pública e economia mista. Se for por delegação, ela faz uma licitação e contrata empresas do setor privado. Beleza? Olha aqui, ela pode explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Lá vem. Serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens. Gente, rádio e TV é acesso à informação. E acesso à informação é assunto de interesse nacional. Por isso que é a União quem tem que desenvolver esse assunto. Serviços e instalações de energia elétrica,
Falou em energia, joga na conta da União. Navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuárias. Portos e aeroportos liga o Brasil com o resto do mundo. Liga todos os estados membros da federação. É assunto de interesse nacional. Joga na conta da União. Serviço de transporte ferroviário, aquaviário, entre portos brasileiros. Fronteiras nacionais. Gente, se mexeu com fronteira, é relações internacionais, é União. Serviço de transporte rodoviário interestadual, vai ligar todos os estados membros da federação, e internacional, Brasil com o resto do mundo. É assunto de interesse nacional, bota na conta da União. Portos marítimos, fluviais, lacustres, portos e aeroportos, é assunto de interesse nacional. Aí agora vem aquela exceção que eu te falei, a União, ela vai organizar e manter Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal, Territórios, Defensoria Pública dos Territórios, tá vendo? Tá vendo aqui que teve uma emenda 69, gente? O que ela mexeu aqui nesse dispositivo? Olha a redação anterior, que está riscado. A União ia organizar e manter Judiciário, olha só, o Ministério Público, se liga agora, e também iria organizar a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aí, a emenda 69 de 2012 retirou a Defensoria Pública do DF dessa redação, tá vendo? Agora, a União vai manter o Judiciário, o Ministério Público do DF e dos territórios, e a Defensoria Pública dos territórios. Então, a Defensoria Pública do DF, agora quem organiza e mantém é o próprio Distrito Federal, não é mais a União, tá? Então tem que lembrar que a Defensoria Pública do DF um dia já foi organizada e mantida pela União e hoje ela é, atualmente, desde 2012, ela é organizada e mantida pelo próprio DF. Tudo bem? Aí vem, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar do DF, bem como assistência financeira do DF para execução de serviços por meio de fundo próprio. Tá? Então tá aí, são os órgãos do DF mantidos pela União. Agora volta ao normal, A União vai organizar e manter Serviço Oficial de Estatística, Geografia, Cartografia, olha para isso, gente, de âmbito nacional. Tudo que é de âmbito nacional, de fato, tem que ir para a conta da União mesmo. Vai agora exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas, programas de rádio e TV. Rádio e TV é acesso à informação, que é assunto de interesse nacional. Tudo que é de interesse nacional vai para a conta da União. Vai conceder anistia. Quem concede anistia é o Congresso Nacional. Agora olha isso, vai planejar e promover defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações. Quando ele bota, gente, planejar e promover, tá dando a ideia de fixar metas, não é isso? Tá? Ou seja, diretrizes. Tudo que é diretriz é para a União, perfeito? Olha o próximo. Vai instituir o sistema, aí deu de graça. Se é nacional, só pode ir para a União. Gerenciamento de recursos hídricos, definir critérios de outorga. Olha a palavrinha diretriz agora, Vai instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transporte. Olha só que interessante. O Estado pode atuar no saneamento básico? Pode. Mas se falar que é diretriz, gente, joga na conta da União. Falou diretriz, diretriz sempre é uma norma de interesse nacional. Olha aqui agora. Vai estabelecer princípios, olha a palavrinha diretrizes. Olha a palavrinha do sistema nacional. Se é diretriz e nacional, só pode ser da União de Viação. Vai executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras. Isso é Polícia Federal que faz esse serviço, né? Lá no artigo 144 diz que é a federal que tem essa competência. A Polícia Federal é um órgão da União. Vai explorar os serviços e instalações nucleares, energia. Qualquer que seja a natureza, joga na conta da União. A linha A, B, C e D aqui fala de energia nuclear, perfeito? Então, energia, gente, bota tudo na conta da União. A linha A, B, C e D vai falar sobre isso. Lá vem agora, organizar, manter e executar inspeção do trabalho. Gente, direito do trabalho é uma lei de âmbito nacional. Se a lei é de âmbito nacional, quem vai legislar é a União.
de forma privativa. Se a lei tem repercussão em todo o território nacional, qual é a consequência lógica? Que a inspeção dela também tem repercussão nacional. Tudo que tem repercussão nacional é da União. Então, fazer a inspeção do trabalho é assunto de interesse nacional, é exclusiva da União. Legislar sobre direito do trabalho é lei nacional privativa da União. Tá pegando aí, ó? Estabelecer áreas e condições para exercício de atividade de garimpagem. Nós já vimos na parte dos bens que tudo que está abaixo do subsolo é bem da União. Então é ela que determina como isso sai de lá. Organizar e fiscalizar, ó, proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Lei de proteção de dados é uma lei de âmbito nacional. Então, a inspeção dessa lei também tem repercussão nacional. Tudo que tem repercussão nacional é competência da União, que vai ser ou exclusiva ou privativa. Qual vai ser a diferença, Blanco? Se é executar ou se é legislar. Olha só, tudo que a gente leu aqui, 26 incisos. Tirando aqueles órgãos do DF, tudo envolve relações internacionais, ou vai falar de energia, de diretriz, de forças armadas, perfeito, gente? Tá? Ou vai falar de assunto de interesse nacional. Pegou a visão? Não precisa ficar decorando. Viu que tem relações internacionais, viu que tem forças armadas, viu que é assunto de interesse nacional, viu que tem a palavrinha diretriz, viu que apareceu que é energia, já é competência da União. E para ser da União, ou é exclusiva ou é privativa. Você só vai verificar a técnica. Se for legislar, privativa. Se for executar uma atividade, exclusiva da União. Beleza? Agora vem. Vamos na competência comum, porque a competência comum também começa com verbos no infinitivo, para poder a gente ver a diferença da comum para a exclusiva da União. Bora pular aqui o artigo 22, depois a gente volta nele. Vamos lá no artigo 23, fazendo uma visita aqui, ó. Competência comum. A União, Estados, DF e município. Todos os entes federativos têm a mesma responsabilidade sobre essa lista de conteúdo. Significa dizer que nós temos aqui um federalismo de equilíbrio ou de cooperação. Galera, olha aí, ó, também começa com verbos no infinitivo, tá vendo? Ó, igual é a competência exclusiva. Mas olha a diferença. Zelar pela guarda da Constituição e das leis democráticas. Bora lá para o nosso esqueminha? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso esqueminha. Olha aqui, ó, verbos no infinitivo, nós estamos aqui então, né? Ó, competência administrativa, técnica de execução. Ou é exclusiva ou é comum. Para ser comum, a gente vai atrás de meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Senão, a gente pergunta se o Estado pode atuar, não é isso? Para ter a ideia de comum. Caso contrário, é da União, e aí para ser da União tem que envolver em relações internacionais, segurança nacional, força armada, diretriz, energia e índio. Então bora ver aqui. Olha lá, quando ele coloca aqui, ó. Zelar pela guarda da Constituição. Bom, zelar pela guarda da Constituição não tem nada a ver com o meio ambiente. Então eu pergunto, o Estado também tem que zelar pelo texto da Constituição e das leis? A resposta é sim. Se a resposta é sim, o gabarito é comum, não é exclusiva da União. Cuidar da saúde. Né? O Estado pode atuar na saúde? A resposta é sim. Se a resposta é sim, não é exclusiva da União, é competência comum. Agora vem, ó, proteger documentos, obras, outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis, sítios arqueológicos. Mexeu com patrimônio histórico e cultural, é comum. Impedir evasão, destruição, descaracterização de obra de arte, outro bem de valor histórico, artístico, cultural. Mexeu com patrimônio histórico, cultural, competência comum. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Pergunta: o Estado pode atuar na cultura? Sim. Pode atuar na educação? Sim. Na ciência e tecnologia? Na pesquisa e inovação? Sim. Se a resposta é sim, a competência é comum. Proteger o meio ambiente, combater poluição. Mexeu com o meio ambiente e patrimônio histórico cultural, é competência comum. Preservar a floresta, fauna e flora. Mexeu com o meio ambiente, competência comum. Fomentar a produção agropecuária. Pergunta: o Estado pode incentivar a produção agropecuária? Sim, competência comum. Promover programa de construção de moradias,
condição de habitação, saneamento básico. Tá vendo? Ó? Aqui é promover os programas. Lá na competência da União eram as diretrizes, né? Era planejar, não é isso? Então, saneamento básico, o Estado pode atuar? Pode. Competência comum. Executar o saneamento básico, o Estado pode. Agora, estabelecer diretriz sobre isso já é exclusivo da União. Planejar, não é isso? Não é isso? Você vai botar como competência exclusiva. Planejar é a diretriz, União. Promover a execução, o Estado pode atuar, vem na comum, tá? Combater as causas da pobreza, o Estado pode atuar no tema? Pode. Competência comum. Registrar, acompanhar, fiscalizar concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. O Estado pode fiscalizar as concessões de recursos hídricos? Pode. Se a resposta é sim, competência comum. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. O Estado pode educar para um trânsito melhor? Pode. Competência comum. Então tá aí, galera. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá? Executar, verbos no infinitivo, técnica administrativa, ou é exclusiva ou é comum. Se tiver meio ambiente, patrimônio, história cultural, é comum. Se perguntar e o Estado pode atuar, a resposta é sim, é comum. Se tem relação internacional, segurança nacional, forças armadas, diretriz, energia, índio, aí você diz que é exclusiva da União. Agora a gente vai para a técnica de legislar. Ou é privativa ou é concorrente. Mesmo esquema. Vai atrás de meio ambiente, patrimônio cultural, pergunta se o Estado pode atuar e verifica se é lei de âmbito nacional para ser concorrente ou privativa. Dá o quê? União. Então bora lá na nossa questão. Vamos lá. Artigo 22. Vamos lá. O 22, ó, competência da União, legislar sobre. Olha aí, gente. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Gente, direito civil é lei de âmbito nacional. Direito comercial, direito penal, processual, direito eleitoral são leis, uma regra só para todo mundo. Se é lei nacional, privativo da União. Lei de desapropriação é também uma regra só para todo mundo, né? Para estados, DF e município. Então, se a lei é nacional, privativo da União. Requisição civis e militares, iminente perigo, tempo de guerra. Mexeu com segurança nacional, com relações internacionais, com forças armadas, gente, bota na conta da União. Água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, rádio, TV, água, energia, tudo isso aqui são assuntos de interesse nacional. Tudo que é interesse nacional joga para a conta da União. A gente já viu que energia vai para a conta da União, telecomunicações vai para a conta da União, serviço postal, também um serviço de interesse nacional, vai para a conta da União. Tem até uma situação, gente, ó, o município fez um projeto de lei para estabelecer que era proibido os Correios entregar correspondência na hora do almoço, né? A galera, então, no município tinha um costume de tirar aquela velha cesta, né? Assim, tem município aí que até restaurante fecha para o almoço. É assim que funciona, tá? E aí legislou o município, ó, aqui no nosso município o carteiro vai ficar proibido de entregar correspondência entre meio-dia até as 14 horas, perfeito? Tá? Aí o Supremo disse o quê? Ô município, você não pode fazer isso não, pai, porque serviço postal é assunto de interesse nacional. Só quem pode legislar sobre isso é a União. Você não pode se meter nisso, perfeito? Então, serviço postal é correio. Correio é em todo o território nacional. Olha o sistema financeiro, sistema monetário, medida, títulos garantidos metais, política de crédito, câmbio, seguro, transferência de valores, tudo isso aqui afeta o sistema financeiro. Ó. E sistema financeiro, a gente já viu que é da União, que é assunto de interesse nacional. Comércio exterior e interestadual. Se é exterior, envolve relações internacionais. Se é interestadual, é assunto de interesse nacional, tem que ir para a União. Olha a palavrinha, diretriz da política nacional. Falou em diretriz e nacional, gente, só pode ser da União de transporte. Regime de portos, né, aeroportos. A gente já viu que portos e aeroportos é assunto de interesse nacional. É competência exclusiva da União a execução e é competência privativa da União legislar sobre essa execução. Olha aqui, ó, o Código de Trânsito, ó,
Trânsito e transporte é lei de âmbito nacional, é uma regra só para todo mundo. Aí o DF aqui, ó, legislou dizendo que no DF, quando você entrasse na via pública, tinha que acender os faróis. O Supremo disse o quê? Lei do DF, tu és inconstitucional, porque legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Lei do DF, que estava regulamentando, né, a situação dos motoboys, perfeito? Né, dos motoboys, de mototáxi, perfeito? O Supremo disse, não, você não pode fazer isso não, DF, porque isso é legislar sobre trânsito e transporte. Você está invadindo competência da União, beleza? Jazida, minas, outros recursos minerais, metalurgias. Já vimos que tudo que está abaixo do subsolo é bem da União. Nacionalidade, cidadania, naturalização. Naturalizar estrangeiro envolve relações internacionais, tem que ir para a União. População indígena, mexeu com o índio, mexeu com a União. Emigração, imigração, extradição, expulsão de estrangeiro. Isso aqui tudo envolve relações internacionais, é competência da União. Organização do sistema nacional, se é nacional tem que ir para a União, do emprego, não é isso? Para o exercício de profissões. Organização judiciária do Ministério Público do DF, territórios, Defensoria Pública dos territórios. Aí são aqueles órgãos do DF que não tem atuação em todo o território nacional, não, tá bom? Aí beleza, é exceção. Aí volta ao normal, ó. Sistema estatístico, cartográfico, geologia, nacional. Se é de âmbito nacional, gente, só pode ser da União. Sistema de poupança, captação, garantia de poupança popular. Afeta o sistema financeiro, então é competência da União. Sistema de consórcio, sorteios, ó, bingos e loterias. É mantido pela Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública da União, que atua em todo o território nacional. Né? Normas gerais de organização, efetivo, material bélico. Material bélico é Forças Armadas, né? Assim, gente, tudo que envolve segurança nacional, Forças Armadas, tem que ir para a União. Competência da Polícia Federal, Rodoviária Federal, não é isso? São órgãos da União. Cuidado com esse aqui, ó. Seguridade Social. A Seguridade, gente, se divide em saúde, previdência e assistência aos desamparados. A Seguridade Social, que é o todo, é privativo da União. Mas saúde é competência concorrente, que a gente vai ver na sequência. Previdência Social também é concorrente, porque você tem Previdência Social nos estados. Você também tem saúde nos estados. Se o estado pode atuar na Previdência e na saúde, a competência é concorrente. Então depois a gente vai fazer uma observaçãozinha, porque tem 3 temas aqui que são muito idênticos, parecido o assunto. Tá? Sistema financeiro, já vimos que é da União. Mas direito financeiro, a gente vai ver que pertence à competência concorrente. Seguridade Social, está aqui que é privativo da União. Previdência Social, na sequência a gente vai ver que é competência concorrente. Beleza? Direito processual, penal, processual civil, é lei de âmbito nacional. Mas procedimento em matéria processual, a gente vai ver que é concorrente. Aí esses 3, a gente vai fazer uma observação à parte, porque esses 3 são os mais cobrados em prova, porque o nome é bem próximo, tá? Então, por enquanto, aqui, ó, Seguridade Social é privativo da União. Olha aqui, ó, diretriz, o que vier depois é da União. E base da educação nacional. O Estado pode atuar na educação? Sim, mas falou em diretriz, gente, volta para a União. Registros públicos, isso aqui é cartório, gente. A lei de cartório é uma regra só para todo o território nacional, União. Atividade nuclear, energia, vai para a União. Normas gerais de licitação e contratos. Né? Lei de licitações é uma regra só para todo mundo, para a União, Estados, DF e municípios, né? Para a administração pública direta, para suas autarquias, fundações, beleza? Tá? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Defesa territorial, aeroespacial, defesa civil, mobilização nacional. Mexeu com Forças Armadas, segurança nacional, é União. Propaganda comercial, rádio e TV é assunto de interesse nacional. Proteção do tratamento de dados. Lei de proteção de dados é uma lei para todo o território que a gente nacional. Então, observe, a competência privativa da União é lei de âmbito nacional. É uma regra só para todo mundo. Tudo que a gente viu no artigo 21 como competência exclusiva da União se repete aqui no 22. O artigo 21 diz que é competência exclusiva da União executar o serviço de telecomunicações, Correios. Mas para executar tem que ter uma lei. Ora,
Se o serviço tem repercussão nacional, a lei que regulamenta também tem repercussão nacional. Tudo que é de interesse nacional tem que ir para a União. Ou é competência exclusiva ou é privativa. O que muda? A técnica. Se for legislar, privativa. Se for executar, exclusiva da União. Pegou a visão? Lembrando aqui, ó, que o parágrafo único diz que lei complementar pode autorizar o Estado, gente, ó, a delegar sobre questões específicas da matéria nesse artigo. Então, a competência privativa da União, onde nós estamos, ela pode ser delegada aos Estados por lei complementar. A competência exclusiva, a União não pode delegar aos Estados, não. Então, bora acrescentar aqui mais essa informação, ó. Na competência exclusiva, deixa eu colocar aqui, mudar a cor da caneta aqui. A gente vai colocar que ela é indelegável. Indelegável para quem? Aos estados, DF e os municípios. Tá? Cuidado. A competência exclusiva da União, a União não pode delegar sua competência para o Estado, DF e município. Mas ela pode delegar a sua competência para a execução do serviço ser feito pela iniciativa privada. Serviço de telecomunicações, competência exclusiva da União. A União não pode delegar a execução de telecomunicações para Estado, DF e município. Mas ela pode prestar esse serviço de forma direta ou de forma indireta ou em parceria com a iniciativa privada. Ela pode delegar a execução para concessões e permissões, não é isso? Para o setor privado. Contrato de concessão ela pode delegar para o setor privado, mas ela continua sendo a titular, perfeito? Ela continua sendo a fiscalizadora. O que a gente está falando aqui que ela não pode delegar é a sua competência para o outro ente federativo, mas ela pode delegar a execução desse serviço para uma entidade privada, tá bom? Já a privativa da União, nós vimos aqui, deixou claro que ela é delegável aos estados, tá vendo agora, ó? E por tabela também ao DF, por lei complementar, só que não delega aos municípios, tá? Por lei complementar. Então, para a gente incrementar aqui o nosso esqueminha. Perfeito? Por lei complementar. Fechado? Vamos lá. Voltando então aqui. Agora a gente vai para o artigo 24, para fechar o raciocínio, que é a competência concorrente. Ó. Competência concorrente. Legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Volta no esquema. Ó, se é legislar, onde nós estamos, né? Se é legislar, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então aqui, gente, ó, se é legislar, ou é privativo ou é concorrente. Para ser concorrente, ou dá meio ambiente, patrimônio estrutural, ou pergunta se o Estado pode atuar. Então bora ver. Olha aqui. Direito tributário. Existe imposto nos estados? Sim. Então a competência é concorrente. Olha esse aqui, ó, direito financeiro. Cuidado com ele. Sistema financeiro é privativo da União. O direito financeiro é concorrente. O Estado tem autonomia de pagar as suas contas, gente? Sim. Então, ele tem autonomia financeira. É isso que está dizendo aqui. Então, se o Estado tem autonomia financeira, a União tem autonomia financeira, o DF também tem, eles concorrem para o mesmo assunto. Então, sistema financeiro é a União e direito financeiro é concorrente. Tá? Tem penitenciária nos estados? Sim. Então, é concorrente. O Estado tem autonomia econômica e de urbanização? Sim. Né? O Estado tem orçamento? Sim. Tem junta comercial no Estado? Sim. O Estado pode cobrar pelo serviço no fórum? Sim. O Estado tem autonomia para produzir e consumir? Sim. Se a resposta é sim, a competência é concorrente, não é privativo da União. Agora vem, ó, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Mexeu com o meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, vem para concorrente. Proteção do patrimônio histórico-cultural
artístico, turístico, paisagístico, concorrente. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, falou em meio ambiente, concorrente. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação. Estado pode atuar na educação? Sim. Na cultura? Sim. No ensino? Sim. No desporto? Sim. Ciência e tecnologia? Sim. Se a resposta é sim, é concorrente. Agora, se ele bota aqui diretriz, aí é privativo da União, né? Criação, funcionamento, processo juizado de pequenas causas. O Estado tem juizado de pequenas causas? Sim. Competência concorrente. Olha esse aqui agora, ó. Procedimento em matéria processual e previdência social. A gente viu que Seguridade Social é privativo da União. A Previdência está na concorrente. Tá vendo? Você pode aposentar pelo Estado e também pela União. Previdência Social tem nos dois, eles concorrem. E procedimento em matéria processual, que é esse aqui. Aqui seria o inquérito policial. Tá? Existe inquérito policial na Polícia Civil? Sim. Existe na Polícia Federal? Sim. Polícia Civil é do Estado, Federal da União. Os dois concorrem para o mesmo assunto. Então, cuidado. Legislar sobre direito penal, direito processual penal, é lei de âmbito nacional, privativo da União. Mas legislar sobre procedimento em matéria processual entra na concorrente. Então, essas três a gente vai fazer uma observação já já, tá? Sistema financeiro, privativo da União, direito financeiro concorrente, Seguridade Social, privativo da União, Previdência Social concorrente, direito processual penal, processual civil, privativo da União, procedimento em matéria processual concorrente. Assistência jurídica, defensoria pública. Tem defensoria pública nos estados? Sim, competência concorrente. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. O Estado pode atuar no tema? Sim, concorrente. Infância e juventude. O Estado pode atuar no tema? Sim, concorrente. Polícia Civil tem no Estado? Sim, competência concorrente. Então está aqui o nosso esqueminha. Lemos todos os incisos. Todos. Tá? Legislar é privativo ou concorrente. Vai atrás de meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, ou pergunta se o Estado pode atuar. Se a resposta é sim, é concorrente. Se a resposta é não, então é lei nacional para ser privativa da União. Verbos do infinitivo. Execução de atividade, ou é exclusiva ou é comum. Para ser comum, tem que envolver. Deixa eu tirar essa. Tem que envolver. Espera aí, gente. Deixa eu só voltar aqui. Tá? Para ser comum, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Para ser comum, ó, tem que envolver meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Depois, pergunta se o Estado pode atuar. Se a resposta é sim, comum. Se é não, é exclusiva da União. Para ter certeza, para ser da União, tem que envolver relação internacional, segurança nacional, forças armadas, diretrizes, energia e índios. Pegou a visão? A exclusiva da União é indelegável, a do Estado, a privativa da União é delegável por lei complementar. Agora, na competência concorrente, está escrito aí no nosso esqueminha que participa a União, Estados e DF. Por que município ficou de fora? Porque nós temos aqui, gente, uma característica, ó. Artigo 24. No âmbito da concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem competência plena para atender suas peculiaridades e a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei do Estado no que lhe for contrário. Então, na concorrente, qual a regra? A União produz norma geral e o Estado produz norma específica obedecendo a norma geral. Se a União fez a norma geral e o Estado fez a norma específica, então tanto a geral quanto a específica já serve para os municípios. Por isso que o município inicialmente ficou fora da competência concorrente, porque a tendência natural é que exista tanto a norma geral quanto a norma específica. Perfeito? Agora, se a competência é concorrente e a União não fez a sua parte, que é estabelecer a norma geral, o Estado, por concorrer, poderá suplementar a ausência da lei federal e vai regulamentar para atender às suas necessidades. Porém, se no futuro a União faz a norma geral e do jeito que a União escreveu, conflitou com a lei que o Estado tinha suplementado, aí cuidado, a lei do Estado ficará suspensa. Olha para isso.
superveniência de lei federal sobre normas gerais, ó, suspende a eficácia da lei do Estado no que lhe for contrário, suspende. Não é revoga, não. Tá? Em prova vai cair assim, ó. A União não fez a sua parte na concorrente, não fez a norma geral. O Estado, então, foi lá e suplementou. Está valendo a lei do Estado. Posteriormente, a União vai e faz a norma geral. Mas do jeito que a União escreveu a norma geral, conflitou com 2 artigos da lei do Estado. Então, a lei federal vai revogar a lei do Estado. Nananina, não. Lei federal não pode revogar a lei estadual. Nunca. Perfeito? Porque isso aí ferir a autonomia. Então, se a lei federal contrariou a do Estado fica suspensa. Porque se a União amanhã revogar a lei federal, os artigos da lei do Estado que estão suspensos voltam a valer. Ou o próprio Estado faz uma lei estadual para revogar os artigos que estão suspensos. Então, na competência concorrente, nós temos uma técnica vertical de competência. Por que vertical? Porque a União faz norma geral e o Estado faz norma específica, obedecendo a norma geral editada pela União. Mas na ausência da norma geral da União, o Estado pode suplementar. Agora, o município, ele também pode participar da competência concorrente de forma suplementar. Ele não pode participar de forma direta, porque a gente viu que na concorrente é União, Estados e DF. União fazendo norma geral e Estado norma específica. Tendo norma geral, tendo norma específica, já vale para os municípios. Mas pode acontecer de, na concorrente, a União não fazer a norma geral e nem o Estado fazer a norma específica. Então, olha para o artigo 30, o que ele diz aqui, ó. Compete ao município suplementar a lei federal e a do Estado no que couber. Ou seja, pode acontecer de, na concorrente, ter uma norma geral da União, ter uma norma específica do Estado, mas tem uma peculiaridade lá no município que nem a geral, nem a específica do Estado atendeu ao município. Aí o município poderá, então, suplementar esta omissão da lei federal e da lei estadual. Tem até um julgado importante, que meio ambiente é competência concorrente, não é isso? Legislar sobre meio ambiente é concorrente entre União, Estados, e DF. Aí a União fez a norma geral, o Estado fez a norma específica, mas teve uma situação específica para o município que não estava sendo atendido nem pela lei federal e nem pela lei estadual. Aí o município legislou sobre meio ambiente. Aí entrou com ação direta de constitucionalidade do Supremo. O Supremo disse, olha, o município não está criando aqui uma lei geral e nem uma norma específica. Ele apenas está suplementando a omissão que a lei federal e a lei do estadual trata sobre o tema meio ambiente. Então, para atender às suas peculiaridades de sua localidade, ele pode suplementar, perfeito? Então, na competência concorrente, o município não pode atuar imediatamente se a norma geral e específica já serve para o município. Mas se tiver alguma omissão nessas leis, o município, então, poderá legislar sobre o tema na concorrente. Então, como é que o município participa da concorrente? De forma suplementar à lei federal e à lei estadual. Beleza, beleza, beleza? Então, fechamos aqui. Bora lá fechar o nosso slide, então. Galera, então tá aí. Esse é o esquema da técnica. Tudo bem? Agora, nós temos essa aqui que nós temos que tomar cuidado. Privativa da União. Legislar sobre. Essas aqui são as que mais caem em prova, ó. Sistema financeiro. E aqui vai legislar sobre direito financeiro. Privativa da União, legislar sobre seguridade social e a concorrente previdência. Social. Privativa da União, legislar sobre direito processual. Direito processual penal é lei de âmbito nacional, processual civil é lei de âmbito nacional, mas é concorrente legislar sobre procedimento
em matéria processual. Então, esses três aqui, gente, são os mais cobrados em prova, porque o tema é muito parecido um com o outro, beleza? Ficar atento a esses três, beleza? Fechando. Agora a gente vai ver a competência dos estados. Até agora o estado participou na competência concorrente e na competência comum. Olha o 25, então, que diz: estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios desta Constituição, e são reservadas aos estados competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Isso aqui é o que a gente vai chamar de competência residual, cai em prova com esse nome, ó. Competência residual ou remanescente. Ou seja, aquilo que não está expresso como competência da União, nem como competência do município, sobra para o Estado. E o que é que sobra para o Estado? Atuar dentro do interesse regional. Porque o interesse local é o município e o interesse nacional é a União. Então, o que sobra é o interesse regional, fica na conta do Estado. Porém, a Constituição prevê algumas competências expressas para o Estado, tá bom, gente? Que são essas aqui, ó. Artigo 25. Cai demais em prova. Cabe ao Estado explorar diretamente, mediante concessão, serviço local de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Artigo 25. O Estado pode, por lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas. E o artigo 125 compete ao Estado organizar sua própria justiça. Então você tem três competências expressas para o Estado: gás canalizado, região metropolitana por lei complementar e a organização da sua própria justiça. Fora essas três que estão expressas direta para o Estado, você vai trabalhar o Estado com o que sobra na competência residual. O que não é de interesse nacional nem de interesse local é do Estado como interesse regional. Então, nós temos três expressas, porém a maioria das atribuições do Estado é definido pelo resíduo, pelo que sobra. Tudo bem? Competência residual também, gente, ó, da União. A União também tem uma competência residual aqui no artigo 154. Ó. A União poderá instituir por lei complementar impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio do discriminado na Constituição. A Constituição, gente, fala quais são os impostos da União, dos estados e dos municípios, com rol taxativo. E está dizendo que somente a União pode criar um novo tipo de imposto que não está previsto na Constituição. A doutrina também chama isso de competência residual da União. Ela pode legislar por lei complementar, criando um novo tributo que não está prescrito no texto da Constituição. Então, competência residual, quem tem? O Estado, porque vai atuar no interesse regional, que é justamente o que sobra para ele, já que ele não pode atuar no interesse nacional nem no interesse local. E a União tem competência residual especificamente por lei complementar na criação de novos tributos que não estão previstos lá na Constituição. Tudo bem? DF. O DF é vedado divisão em município, regenciar por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo e aprovada por 2/3 da Câmara, que a promulgará, atendendo os princípios da Constituição. DF. São atribuídas competências reservadas aos estados e aos municípios. Então ele tem uma competência híbrida. Ele pode atuar em interesse regional e no assunto de interesse local. Agora lembra que existem alguns órgãos do DF que são mantidos pela o que a gente União, tá? Lembra aqui, ó. TJ, DFT, MP, DFT, Polícia Civil do DF, PM do DF, Corpo de Bombeiros do DF, não é isso? Polícia Penal, vou botar aqui, ó, Polícia Penal do DF. Todos esses órgãos aqui, ó, são
organizados e mantidos pela União. Tudo bem? Agora, as competências que são reservadas aos estados e aos municípios também são atribuições do DF, já que o DF não pode se desmembrar em municípios, então ele acaba acumulando funções. Tudo bem? E as atribuições dos municípios, para fechar? Está aqui, ó. Cabe aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, não é isso? Vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vai instituir e arrecadar tributos de sua competência, como é, por exemplo, aqui, ó, IPTU, Imposto sobre Serviços, Transmissão Intervivos, né? Vai criar, organizar e suprimir distrito. Cuidado com esse, gente, ó. Distrito é município. Região metropolitana é o estado, hein? Cuidado para não misturar. Quem cria região metropolitana é o estado. E quem cria distrito é o município, tá bom? Organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão, permissão, serviço de interesse, ó, local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Tudo que é de interesse local tem que ir para o município. Manter com a cooperação técnica e financeira da União Estado o programa de educação infantil e também do ensino fundamental. Tá vendo aí? Educação, ensino infantil e fundamental. Ensino médio já fica na conta do Estado, então. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, atendimento à saúde da população. Beleza? Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle, uso, parcelamento, ocupação do solo urbano. Então, a urbanização, ele também vai atuar. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observando a lei e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, as competências dos municípios estão aí expressas no artigo 30. Então, agora a gente vai para os exercícios para fechar. Bora para cima? Agora é a hora, hein? Prova dos 9. A União tem competência exclusiva, gente, ó, para legislar. Só aqui já está errado. Porque legislar, a gente viu que ou é privativa ou é o quê? Concorrente. Só isso aqui já deixa o item errado. Mas vamos lá. Proteção de dados pessoais. Lei de proteção de dados é lei de âmbito nacional. Então, legislar aqui seria o que, gente? Privativa da União, porque é uma lei de âmbito nacional. Mas dizer que é exclusiva é técnica de execução. Então, só pela técnica aqui já mata a questão. Não é isso? Gabarito errado. A União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato para a administração pública direta da União, Estado, DF e município? Tem, que a lei de licitações é uma lei de âmbito nacional, não é isso? Se a lei é de âmbito nacional, só pode ser o que a gente? Privativo da União. Legislar é privativo. Se é lei nacional, é da União. Agora vem, o que não se aplica para a entidade autárquica, fundação pública, empresa pública, aí está errado. Porque se aplica também para toda a administração pública direta, é o que a gente indireta. Por exemplo, ó, a lei 14.133 de 21, que é a nova lei de licitações que a União fez, serve para as autarquias e para as fundações públicas. E a lei 13.303 de 2016 foi a União que fez também, que é a lei das estatais para a empresa pública e para a sociedade de economia mista. Então está errado pela segunda parte. Mas essa competência é privativa da União mesmo. Então está errado. 3. Competência para legislar sobre hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios incumbe a União, uma vez que há predominância do interesse nacional, gente? Não, gente. Olha aí, tá? Hidrômetro individual no edifício de um condomínio é um assunto de interesse nacional? Não. Isso é assunto de interesse local. Isso aí é coisa de município. Perfeito? Está errado. Olha aqui o julgado, ó. Compete ao município, ó, legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos prédios e condomínios em razão do interesse local envolvido.
e não interesse nacional. Então está errado. Compete à União apenas, mediante permissão ou autorização, explorar serviço radiodifusão sonora de sons e imagens. A gente viu que rádio e TV, de fato, é assunto de interesse nacional. Se é de interesse nacional, a execução, de fato, que é explorar, ó, verbos no infinitivo, né, gente? Seria competência exclusiva da União. Agora, dizer apenas mediante permissão, não. O serviço pode ser de forma direta ou em parceria com a iniciativa direta, com a iniciativa privada, né? Então não é apenas, pode ser por permissão, pode ser por autorização, pode ser também por uma concessão ao setor privado, pode ser de forma direta, perfeito? Então tá errado aí por esse apenas. Beleza? Errado. Aos estados, conforme a Constituição, cabe explorar diretamente, mediante permissão, serviço de gás canalizado. A gente viu que gás canalizado, região metropolitana e organização do judiciário é competência, sim, do Estado. Essa aqui está no 25, parágrafo 2º. Então tá certo. Beleza? É competência comum da União, Estados, legislar. Ó, já matou, gente. Se é comum, não pode ser legislar. A comum não está na técnica de legislar. Legislar, ó, ou é privativo da União, ou é competência o quê? Concorrente. Não é isso? Tá? Na técnica de executar, é que você vai ter a exclusiva da União e a competência comum. Perfeito? Então, legislar sobre, agora vamos lá, legislar sobre orçamento. Existe orçamento nos estados? Qual que é a resposta? Sim. Se a resposta é sim, o gabarito, então, aqui, ó, é concorrente. Isso aqui seria competência concorrente na técnica de legislar. Comum aqui, gente, deixou errado. Porque comum é executar. Beleza? Todo procedimento em matéria processual é de competência exclusiva da União. Ora, a gente viu que procedimento em matéria processual está na competência concorrente. Lembra disso aí? Concorrente. A concorrente, a técnica é de quê, gente? Legislar. Dizer que isso é exclusivo da União, deixa o item o que, gente? Errado. Tem que lembrar daquelas três, tá? Ó, sistema financeiro privativo da União. Direito financeiro concorrente. Seguridade social privativo da União. Né? Previdência social concorrente. Legislar sobre direito processual penal civil privativo da União. Legislar sobre procedimento em matéria processual concorrente. Tem que lembrar dessas três. Então tá errado. Errado. 8. Segundo o Supremo, em se tratando de assunto de interesse predominantemente local, os municípios têm competência para legislar sobre direito ambiental? Correto. Lembra que legislar ou é privativo, não é isso? Vamos lá então. Ou é privativo da União, ou é competência concorrente. Na competência concorrente, é entre a União, o Estado e o DF. O município não entra inicialmente. Mas se envolve meio ambiente, então tudo que envolve meio ambiente, não é isso, gente? Patrimônio histórico cultural é concorrente. Mas na concorrente, qual que é a dinâmica? A União faz norma geral, não é isso? E o Estado aqui faz norma o que, gente? Específica. Então, se a norma geral da União e a norma específica do Estado não atendeu ao interesse local, que é do município, aí ele pode legislar. Porque a gente viu que o município pode suplementar tanto a lei federal quanto a lei estadual no que couber. Então, sim, ele pode legislar sobre assunto de interesse local em direito ambiental, porque direito ambiental é concorrente, e na concorrente ele participa de forma suplementar.
Então o gabarito é certo. Ó, plenário do Supremo consolidou que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado no limite do seu interesse local, e desde que tal regramento seja suplementar e harmônico à disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Tá vendo? 9. Na distribuição de competência entre os entes da federação, estes só podem agir quando possuírem competência legislativa na matéria respectiva? Não, porque a gente viu que o Estado tem competência residual, lembra disso? Estado, a competência ela é residual, não está expressa na Constituição, sobra para o Estado. E a União também tem competência residual em matéria tributária. Então, a União pode, por lei complementar, criar um tributo que não está previsto. Então, esse só aqui, ó, deixa o item errado, que a competência do Estado, por exemplo, como regra geral, não está expressa. Ela é residual. Perfeito? Então, pode marcar errado aí. Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas? Correto. Região metropolitana é o Estado e distrito é o município. Vamos lá. Aglomerações urbanas, constituída por agrupamentos de municípios limítrofes para integração, organização, planejamento da execução de funções públicas de interesse comum, certinho, tá? Então, ó, Estado, por lei complementar, vai fazer região metropolitana, tá? E o município, distrito, que é quem cria distrito. Então toma cuidado aqui para não misturar. Gabarito é certo. 11. A proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é um direito fundamental previsto expressamente na Constituição. E para sua concretização foi conferida à União, Estado, DF, competência para legislar concorrentemente Lei de Proteção de Dados, gente. É uma lei de âmbito que? Nacional, que a gente viu. Se é lei de âmbito nacional, essa bagaça aqui, ó, é privativa da União, não é concorrente não. Tá errado. Concorrente aqui, ó, matou a questão. Beleza? Ao DF são atribuídas competências reservadas aos estados e municípios? Sim. A gente viu que o DF tem competência cumulativa. E lembra que alguns órgãos do DF são mantidos pela União. Então tá certo aí. 13. Lei complementar pode autorizar o Estado a delegar sobre questões específicas de registros públicos. Vamos por parte. Registros públicos não é cartório, gente? Isso aqui é cartório. A lei que regulamenta cartório é uma lei de âmbito nacional? Sim, é uma lei de âmbito nacional. É uma regra só para todo mundo. Se é uma lei de âmbito nacional, então isso aqui é privativo da União. E a competência privativa da União, ela pode delegar? Pode. Quem não pode delegar é a competência exclusiva da União. A privativa da União é delegável por lei complementar. Então lembra disso aqui, ó, da competência da União. Você tem a exclusiva, que a gente viu que ela é indelegável. Para estados, DF município, pode delegar a execução para o setor privado, mas não pode delegar para o estado, DF e o município cuidar de relações internacionais, por exemplo, que é uma competência exclusiva. Declarar guerra é exclusiva da União. Não pode o Estado declarar guerra, nem o DF, nem o município. Tá? Mas alguns serviços a União pode delegar a execução para o setor privado, como é o caso de telecomunicações, né, rádio e TV. Agora, a competência privativa, a gente viu que ela é delegável por lei complementar para os estados e DF. Só não delega para os municípios. E delegou para um estado, delegou para todos, tá, gente? Tá assim. Então, a gente vai marcar, ó, certo. Porque aqui é lei nacional
pode delegar por lei complementar. 14. Compete privativamente à União legislar sobre a organização do sistema. Aí deu de graça, gente. Se é nacional, tem que ser da União mesmo. Tudo que é nacional é da União. De emprego e condições para o exercício de profissões. Tá certo. Legislar entra na o quê? Privativa. Porque legislar ou é privativa ou é concorrente. Mas se é nacional, tudo que é nacional tem que ir para a União. Então é lei nacional, é privativo da União. Tá certinho, tá vendo? Compete concorrentemente à União, Estados do DF legislar sobre trânsito e transporte, gente. Código de trânsito, gente. Isso aqui, ó, é uma lei de âmbito quê? Nacional. Se é lei nacional, gente, isso aqui, ó, é privativo da União, não é concorrente, não. Para ser concorrente, ou era meio ambiente, ou o Estado poderia atuar. Perfeito? Então a gente vai ter que marcar errado nessa questão. Beleza? Tá aí, galera. É assim que você deve ir para a prova na parte de competência. Primeiro vê a técnica, se é executar, se é legislar. Falou que é legislar, ou é privativo, ou é competente, ou é concorrente. Falou que é executar, ou é exclusivo, ou é comum. Legislar, privativo, concorrente, aí eu vou atrás de meio ambiente, se encaixou, concorrente. Se não encaixou, pergunto, o Estado pode atuar? Sim, concorrente. Não pode atuar, verifico se é lei nacional. Se é lei nacional, privativo da União. Técnica de execução, exclusiva, comum. Para ser comum, tem que ter meio ambiente, patrimônio histórico cultural, ou o Estado pode atuar. Se o Estado não pode atuar, é exclusiva da União, porque é assunto de interesse nacional. Ou vai falar de relação internacional, segurança nacional, forças armadas, índio, fixação de diretrizes, para você gabaritar como exclusiva da União. Então tá aí. É assim que você vai fazer as questões de competência. Beleza, galera? Grande abraço do professor Ricardo Blanco. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, moçada!